Nós estamos falando então esse mês porque eu sou cristão e no domingo passado eu preguei aqui, eu não, a Ida pregou e eu preguei, não, ela pregou junto comigo, né amor, melhor assim, né? E nós falávamos então sobre o convite de Jesus para nós e Ele trazendo um convite muito especial, nos dando uma possibilidade de ver uma esperança de momentos muito conturbados na nossa vida, mas Ele também nos fazendo a proposta de trocarmos com Ele, e falávamos então sobre o desafio de Jesus de vir até Ele e experimentar uma vida que Ele tem a nos oferecer. E nós então entendemos que somos cristãos porque um dia Jesus decidiu não desistir de nós. Você pode dizer graças a Deus por isso? E Ele então decidiu no seu coração nos perseguir de uma maneira muito incansável. Mesmo quando muitos de nós aqui estávamos correndo dele, querendo viver caminhos longe da presença dele, mesmo assim ele não desiste de nós, não desistiu de nós. E então nós fomos alcançados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Falávamos então na semana passada sobre 3 aspirações básicas que todo ser humano possui, que somente Jesus pode preencher. A busca por uma transcendência, a busca por um contato com o Criador, a busca por um significado e propósito de vida, e a busca por viver em uma comunidade onde nós buscamos um relacionamento com o próximo. Eu quero ler um salmo com os irmãos, talvez um dos salmos mais lidos pós Salmo 91, ou possivelmente haja até um empate técnico aqui nesses 2 salmos, Salmo 23, um salmo que talvez muitos conhecem ele de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. John Stott, que é um homem que nós temos nos inspirado muito nesses dias, principalmente no nosso estudo do livro de Romanos que fazemos aqui toda quarta-feira. Inclusive eu quero desafiar você que não tem vindo participar conosco desses estudos, venha, porque Deus tem nos ensinado muito às quartas-feiras aqui. Estamos estudando o livro de Romanos e Deus tem ministrado muito ao nosso coração, e John Stott é um autor que tem nos inspirado muito. Ele diz o seguinte sobre o verso 6 desse salmo. John Stott fala que a palavra seguirão aqui, bondade e misericórdia certamente me seguirão. No original, ela quer dizer perseguir, correr atrás de mim, ficando no meu encalço. E eu achei isso tão interessante que aí eu fui para o nosso amigo Google e consegui um site que tem a Bíblia no original. E eu não vou dar conta de ler, eu pus no Google Tradutor lá e eu não dei conta fiquei quase meia hora ali repetindo, eu não vou dar conta de falar. Mas a expressão bondade e misericórdia certamente me seguirão no original é mais ou menos assim: Ashtov Vashezet Vidfun, que significa, falei bem, não falei, irmãos? Que significa certamente, evidentemente, bondade e misericórdia me perseguirão e ficarão no meu encalço até que eu as encontre. Olha só. Mas aí, John Stott fala só sobre esse sobre essa palavra perseguir.
E aí então eu fui ler todo o Salmo no original, como se eu soubesse, né, ler lá no original. Mas algo também me chama a atenção e é um pouco sobre isso que eu quero falar, até foi por causa dessa música que cantamos no final, que essa palavra nasceu no meu coração há 2 semanas atrás. Mas aí quando eu fui ver então no original essa outra parte, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A segunda parte diz assim, Veshav tibevit Hashem. Veshav tibevit Hashem. Que significa, e voltarei à casa de Yahvé. Então aqui na tradução diz assim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No original então diz, e voltarei à casa de Yahvé para sempre. Isso muda um pouco a configuração com que lemos esse texto. Isso então nos mostra que eu não sou cristão porque isso é bom, eu não sou cristão porque ele tem bênçãos para mim, eu não sou cristão porque é bom estar aqui numa igreja e poder acessar bênçãos que estão disponíveis para mim. Eu entendo então que ele me persegue, ele me perseguiu até me encontrar. Você pode dizer amém por isso? Eu tenho um pai que está me aguardando de volta para casa. Eu tenho um pai que está desejando a minha volta para casa. Então, se eu tenho essa certeza de que eu voltarei para uma casa, eu então entendo que tudo precisa mudar na minha concepção de cristianismo. Tudo na minha concepção de cristianismo precisa agora passar por essa certeza de que Ele está me perseguindo desde o momento em que eu nasci, porque Ele me quer de volta. E aí, eu fui então estudar uma passagem na Bíblia, que eu queria falar sobre a questão de paternidade nesta manhã. E aí eu, obviamente, fui tendenciosamente para a parábola do filho pródigo. Mas, quando a gente pega somente a parábola do filho pródigo, a gente às vezes faz uma interpretação um pouco frágil e um pouco pequena do que Jesus queria ensinar no contexto ali. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Na verdade, Lucas capítulo 15 é um agrupamento de 3 parábolas numa ideia que Cristo queria ensinar. Se você está com a sua Bíblia aí no celular, algumas versões têm um título no começo de cada capítulo. Aqui na minha Bíblia, digamos, física aqui, diz assim no título, Jesus recebe pecadores. Olha só, Jesus recebe pecadores. Vamos começar no verso 1 então? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Por causa dessa expressão que os fariseus disseram sobre Jesus, é que ele agora vai construir as 3 parábolas que vêm a seguir, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Algumas versões vão clarificar um pouco para nós essa expressão publicanos, que talvez você não faz uma relação muito apropriada dessa palavra. A palavra publicanos, na verdade, quer dizer cobradores de impostos. Então veja, vamos tentar montar a cena então. Jesus, ele está ali assentado com 2 grupos de pessoas que talvez nós não perderíamos tempo com eles, não é verdade? A Bíblia não menciona que tipo de pecadores são.
e eu não quero me atrever aqui a tentar relacionar quais sejam, mas a Bíblia fala que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Diga todos. Algo então chamou a atenção daquelas duas categorias de pessoas: os cobradores de impostos e os pecadores que estavam ali na região. Jesus então estava passando, eles então fazem o quê? Aproximavam-se de Jesus. Talvez na nossa religiosidade deixaríamos aproximar de nós algumas pessoas que nós colocaríamos um filtro para poder dizer: não, eu quero andar com pessoas que me fazem bem. Eu não quero andar com pessoas que talvez vão me colocar de uma maneira meio ruim perante as pessoas que me veem. Porque na nossa religiosidade, muitas vezes nós queremos muito mais impressionar as pessoas do que influenciar elas. Nós queremos muito mais impressionar as pessoas que olham para nós com um padrão de vida que se adeque ao que elas pensam ser o ideal. E aqui nós não temos tempo de destrinchar essas três parábolas, mas olha só. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, quando Jesus começou a ver aquele burburinho dos fariseus, dizendo assim: como é que pode Jesus se assentar com os cobradores de impostos? Como é que pode Jesus se assentar com essas pessoas que estão nos extorquindo? Como é que Jesus tem a capacidade de sentar com homens dessa categoria, homens que nos deixam mal, nos deixam numa situação ruim, e pecadores então, como é que ele se assenta? Aí o verso 3 diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola, e ele começa com a parábola da ovelha perdida. A primeira parábola então, que é a parábola da ovelha perdida, fala da obra do filho. Fala da obra do filho como sendo o bom pastor que veio buscar e salvar o que havia perdido. Você pode dizer amém? Lembra que no domingo passado a Aida leu esse texto também de Lucas, que dizia o seguinte: ele veio para buscar o que estava perdido. Então, quando nós olhamos para a parábola da ovelha perdida, nós entendemos perfeitamente que aqui está apontando para a obra do filho, que é o bom pastor que veio para buscar o que se havia perdido. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Fala de uma mulher que perde uma moeda, e ela então acende uma candeia para procurar aquela moeda. A segunda parábola então, ela fala do Espírito Santo. É quando ele vem para nos iluminar e mostrar a beleza do Evangelho para nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Jesus está dizendo para aquele grupo de pessoas, primeiro, a obra do Filho de Jesus como bom pastor, depois a obra do Espírito Santo que nos ilumina e nos acende um caminho, mas a terceira parábola, ela fala do Pai, que tem dois filhos, que muitos pensam que somente um filho estava perdido, mas ele tem dois filhos que estavam os dois perdidos. Diga, os dois perdidos. E como ele estava falando para uma categoria de pessoas matemáticas, digamos assim, eu fiz aqui uma percentagem aqui. Na primeira parábola, eram quantas ovelhas? 100 ovelhas, e uma se perde, não é? Professor, pode me ajudar? Quantos por cento que dá? 1%, correto? Por causa de 1%, o filho deixa e vai buscar o que estava perdido. Na segunda parábola eram 10 dracmas e uma se perde. Quantos por cento? 10%. Ele deixa, por causa de 10%, vai trazer uma direção para que o poder de Deus se manifeste então. Mas na terceira parábola, quando o Pai entra em cena, é 100%.
Porque os 2 filhos estavam perdidos. Jesus, ele veio por causa de 1%, por causa de 10%, mas ele vem também por causa de 100%. Ele é capaz de deixar tudo para alcançar aqueles que estão perdidos. Você pode dizer amém por isso? O mais novo dos filhos aqui, ele estava no mundo. E ele representa então a devassidão do mundo e a perda nos prazeres do mundo. Mas o mais velho, ele representa o legalismo e a religiosidade. Quantas vezes nós não agimos assim, debaixo de um legalismo, achando que pelo simples fato de frequentarmos uma igreja, somos melhores do que as pessoas que não frequentam? Deixa eu te dizer algo, isso faz de você indigno de ousar achar que você é melhor do que aqueles que nunca pisaram numa igreja. Nós só temos o privilégio de podermos estar aqui na presença de Deus e acessarmos algo que está disponível para todos. Não somos melhores do que ninguém. A grande pergunta que se faz então é: por que eu sou cristão? Por que você é cristão? Como a Aida disse aqui no domingo passado, você é cristão porque temos uma herança cultural, que fomos criados talvez porque nos ensinaram que existe um Deus e que somos então todos filhos de Deus. E aí surge então uma outra pergunta inevitável: o que é o homem? Qual é a essência da nossa humanidade? E com muito respeito, eu quero usar aqui nesta manhã um grande amigo, o Sócrates, que um dia criou uma expressão que eu também não vou saber dizer, desculpa a minha ignorância aqui, Cialton, não sei como é que pronuncia, também fui para o Google e o Google não me ajudou em nada. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates era um filósofo grego que ele defendia a ideia de que a melhor maneira de uma pessoa se expor, inclusive ao ridículo, é tentar explicar os fatos e fatores externos sem antes conhecer a si mesmo. Sócrates então, ele estava dizendo aqui: conheça-te a ti mesmo, dizendo o seguinte: olha, desculpa a minha interpretação muito pequena diante da grandeza de Sócrates aqui, mas é como se ele estivesse dizendo: você precisa ser muito burro em querer explicar fatos externos sem antes conhecer quem você é. Você é muito pequeno diante da grandeza que te move e que estabelece você com um propósito de vida. E aí, irmãos, eu entendo então que conhecer a mim mesmo torna-se uma premissa extremamente necessária, básica para todos nós. Conhecer a mim mesmo é uma busca pela minha própria identidade. Conhecer a mim mesmo é saber qual é a minha origem, por quem eu fui criado e para que propósito eu fui criado. Então, quando nós unimos o Salmo 23, verso 6, que diz que Ele nos persegue, Ele vai ao nosso encontro, perseguindo a nós, até nos alcançar. E quando eu uno então esse salmo com Lucas capítulo 15, que nos conta as 3 parábolas, no sentido de mostrar que as parábolas que ele estava contando era para um grupo de pessoas que procuraram ele, porque talvez em algum momento se identificaram com aquele Cristo. E aí eu pergunto para você, será que essas pessoas viram o que em Jesus? Será que em que momento que elas se identificaram então com Cristo? Eu então faço a seguinte analogia: eu sou um cristão porque eu tenho um Criador que me criou para um propósito e Ele me levará de volta para casa. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém, irmãos? E muitas vezes nós achamos então que ser cristãos é uma categoria de pessoa onde nós não temos problemas na vida, aonde nós não temos perseguições, aonde nós não temos afrontas do inimigo. E eu queria voltar com você para Salmos capítulo 23, mas no verso 5 agora.
Você vai me ajudar aqui, Azael? Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Olha só, muitas vezes nós achamos que é somente num ambiente como esse, que parece aos olhos de muitos um ambiente tão sagrado, tão santo, que Deus irá se manifestar, irá nos abençoar. Mas o que o salmista está nos dizendo aqui é o seguinte: olha, o Senhor prepara uma mesa, um banquete para mim, quando os inimigos estão ao meu redor. Quando os inimigos estão tentando me devorar e destruir a minha vida, há um banquete preparado para mim, que me é reservado, quando eu entendo que maior do que qualquer inimigo que tenta me destruir, tem um Criador que quer me abençoar. Mas essa bênção não pode ser um produto de uma prateleira, onde eu vou ali e eu vou escolher, deixe-me ver, hoje eu estou precisando disso, então eu vou lá, pego e levo para casa. Essa bênção, ao meu ver, é quando eu entendo que ser abençoado é ter relacionamento com o meu Criador. É descobrir que a minha origem é voltar a uma conexão com Ele, que me coloca diante dEle. Em muitos momentos, me esquecendo daquilo que realmente eu preciso. Ele é mais importante. Mas se eu continuar lendo o Salmo 23, vai dizer o seguinte: olha, além de me preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, Ele vai ungir a minha cabeça com óleo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Quando eu vou para a presença de Deus, mesmo quando tem dificuldades na minha vida, mesmo quando tem gigantes se levantando contra mim, mesmo quando tem pessoas me afrontando, Ele ainda assim derrama sobre mim o teu Espírito Santo, e Ele me unge para que eu seja capaz de viver, mesmo que os inimigos tentam me destruir. Só que tem um segundo e um terceiro detalhe: o meu cálice transborda. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência de quando eu tenho o altar na minha vida, mesmo que os inimigos me cerquem e tentem me destruir, eu entendo que existe uma unção na minha vida que vai me levar, consequentemente, para um transbordar de vida e de presença de Deus. Então eu só preciso entender que eu sou um cristão porque eu estou tendo uma atitude de tornar a minha vida uma vida que realmente faça sentido. Você precisa fazer da sua vida, então, uma vida que faça sentido para você, faça sentido para a sua criação. Para que você foi criado, afinal de contas? Você foi criado apenas para passar por aqui? Ou você foi criado para deixar uma história, uma marca, um legado? Você foi criado para deixar uma marca de quem é que te criou? Ser cristão, então, irmãos, é entender que eu fui alcançado por esse plano maravilhoso de Deus com um propósito. Eu preciso mostrar para as pessoas que Cristo vive em mim. Eu preciso mostrar para as pessoas que há um Cristo que governa a minha vida, há um Cristo que impera em mim e Ele me leva a uma transformação de vida. Eu quero aqui caminhar rapidamente para um texto de um homem que a cada dia que passa eu admiro mais. Atos, capítulo 26. Ele é tão interessante, emblemático às vezes. O título desse livro é Atos dos Apóstolos. Se você for ler todo o livro de Atos, você vai perceber que no começo realmente está falando sobre os atos que os apóstolos fizeram ali no começo da igreja primitiva. Mas ali logo depois do capítulo 10, 11, 12 mais ou menos, você vai ver que passa a ser os atos de Paulo. E praticamente até o final vai falar sobre o que Paulo fez naquela época. Tamanha foi a sua propositura de vida, tamanha foi a sua marca deixada como legado. Se temos uma Bíblia
Dessa forma que hoje começou com Paulo, então, escrevendo as suas cartas, e isso foi desafiando outros companheiros de ministério a fazer o mesmo. Mas olha só o que aqui diz, capítulo 26. Nós vamos ler, eu vou ler rápido para você ir acompanhando aí. Nós vamos ler praticamente todo o capítulo. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz poder estar hoje na tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde a juventude, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que vivi como fariseu de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra. Cultuando a Deus com fervor dia e noite, é por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque vós achais impossível que Deus ressuscite os mortos. Dá um break aí. Porque havia uma categoria ali, principalmente dos fariseus, que eles não acreditavam na ressurreição de mortos, tá? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Em uma dessas viagens, ia rumo a Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, porque você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levanta-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu, a meu respeito do que mostrarei a você. Eu o livrarei do próprio povo e do gentio aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Até aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos romantizar tanto a vida cristã. E nós então queremos acreditar que só é de Deus se der tudo certo na nossa vida. Só é de Deus se tudo for de acordo com aquilo que nós julgamos ser o ideal de uma vida cristã. E quando você vai então ver a vida de Paulo, e se você continuar lendo aqui, e tanto para trás como para frente, você vai perceber que Paulo ele tinha tanta clareza de propósito, ele tinha tanta convicção de qual era o propósito da sua vida, que mesmo diante das adversidades ele não desistiu.
Eu fico imaginando nos dias de hoje, e a gente já ouviu muito isso, pode até ser que eu tenha falado isso em algum momento da minha vida, mas eu fico imaginando se hoje nós nos propuséssemos a sair daqui da igreja com um projeto de falar de Deus a um povo distante. E eu fico imaginando se no caminho o carro estraga, ou se no caminho alguém é machucado, ferido por alguma coisa, ou se alguma outra situação adversa acontece, qual seria a nossa posição? Não é de Deus, vamos voltar. Está tendo muita resistência. Se está tendo muita resistência, então é porque Deus não quer que nós prossigamos. Se você for voltar às páginas da sua Bíblia, você vai ver que houve um momento em que Paulo estava no navio, e uma grande tempestade então chega e se aproxima ali, e aquilo começa a agitar o navio, e Paulo então vai e ora, e ele pergunta a Deus o que ele deveria fazer, e a palavra de Deus para ele foi muito animadora. Deus disse para ele: olha, o navio vai ser totalmente destruído, mas fique tranquilo, nem um fio de cabelo vai cair da cabeça de vocês. E eu fico imaginando, Paulo, como é que eu vou contar isso para os meus companheiros de viagem, né? Olha, e ele fala. Quero dizer para vocês que eu estava em oração e o Espírito Santo me falou que o navio vai ser todo destruído, mas nada vai acontecer conosco. Somente quem tem uma convicção de propósito sabe que mesmo das adversidades da vida, mesmo diante dos gigantes que nos aparecem, eu não posso desistir, eu não posso abandonar a missão pela qual eu nasci. E aí então o navio de fato se destrói ali completamente, eles vão parar numa ilha, e lá naquela ilha então as pessoas os recebem, e Paulo está ali à beira de uma fogueira, e de repente uma víbora então vai e o fere na mão, e as pessoas então começam a chamá-lo de demônio, porque percebe que nada aconteceu com ele, e depois passam a admirá-lo como homem de Deus, mas inicialmente chamam de demônio. Eu fico imaginando nós, na nossa fragilidade de uma fé muito tangível, no sentido de querer ser como Tomé, ver as coisas acontecendo para acreditarmos, porque quando nós temos um propósito na vida, nós não precisamos ver nada, nós precisamos perseguir o propósito. Nós precisamos meramente olhar para ele e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no pasto, e que os rebanhos foram retirados do aprisco, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E então, irmãos, eu preciso entender que como Paulo aqui, ele vai fazer a sua defesa para o rei Agripa, eu não posso deixar de fazer um recorte muito importante aqui no verso 18, que diz assim: para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ó rei, mesmo diante de todas essas tentativas de vocês de me prenderem, eu estou dando aqui toda a minha história para dizer para vocês: fui alcançado para levar salvação a outras pessoas. Me tornei cristão para levar outros a serem cristãos como eu. Me tornei cristão para proporcionar que outros se transformem em cristãos como eu. E a pergunta que eu te faço então nessa manhã, conhecendo-te a ti mesmo como Sócrates um dia fez, a pergunta que eu te faço nessa manhã é: você conhece você como um cristão? Você sabe do que é a responsabilidade que você carrega dentro de si quando você se auto-intitula um cristão? Porque mais do que nos salvar, o Senhor nos deu um propósito. E ele disse para os discípulos ali na grande comissão: agora vão e ensinem o que vocês estão aprendendo.
Agora vão e influenciem outras pessoas como vocês foram influenciados. Agora vão e falem daquilo que vocês aprenderam. Quem sabe eu não posso também salvar aos outros como tenho salvado a vocês. E eu então encerro nesta manhã fazendo uma pergunta para você. Será que as pessoas lá fora não estão precisando ouvir um Deus que as persegue? Será que as pessoas lá fora não estão precisando ouvir que há um Deus que prepara um banquete para elas na presença dos inimigos? Porque hoje o que está sendo pregado lá fora é de que não teremos inimigos. E eu sinto em te dizer que os inimigos não darão tréguas para nós. Mas mesmo diante dos inimigos, o Senhor é aquele que nos prepara um banquete na presença deles. O Senhor é aquele que unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Aquelas pessoas que estão lá fora estão precisando então ouvir que tem um Deus as caçando. Você pode dizer isso com muita certeza no seu coração. Tem um Deus que está me caçando. Tem um Deus que está me perseguindo, tem um Deus que está me caçando para me levar de volta para casa. Voltarei para a casa de Yahvé e viverei lá para sempre. Você pode dizer amém por isso? Então, irmãos, as pessoas, cada homem, mulher, cada jovem, criança, elas têm um valor, elas têm um significado. As pessoas de hoje, elas estão famintas de amor. É preciso então ser uma voz para essas pessoas e gritar para elas dizendo: tem alguém à sua caça. Tem alguém te caçando. Ana, tem um Deus te caçando. Tem um Deus que não desiste de você. Tem um Deus te perseguindo. Tem um Deus dizendo para você: Ana, eu não desisto de você.